Você não está vivendo errado, você só está deixando a sua vida escorrer por entre os dedos, em silêncio, todos os dias. Existe um tipo de perda que não faz barulho, não tem alarme, não tem aviso. Não tem um momento exato onde você percebe que tudo saiu do controle. É uma perda lenta, quase imperceptível, que acontece enquanto você acredita que está tudo normal. Você acorda, faz o que precisa ser feito, cumpre suas obrigações, se distrai um pouco, se cansa um pouco, e repete. Nada parece estar dramaticamente errado. Mas, ao mesmo tempo, nada realmente avança. E é exatamente aí que mora o perigo. Porque quando algo dói, você reage. Quando algo quebra, você tenta consertar. Mas quando tudo parece apenas ok, você aceita. E é nessa aceitação silenciosa que a sua vida começa a escapar. Você começa a adiar pequenas coisas. Pequenas decisões. Pequenos movimentos que, no fundo, você sabe que fariam diferença. Mas como não existe urgência real, você deixa para depois. E esse depois vai se acumulando. Não como um evento único, mas como um padrão. Um padrão invisível de adiamento. Um padrão de espera. Um padrão de ainda não é a hora. E enquanto isso, o tempo continua passando, indiferente, constante, implacável. O problema é que você não sente isso no dia a dia. Você não acorda um dia e percebe que perdeu meses. Você não sente o peso do tempo indo embora em tempo real. Você só percebe quando já foi. E quando percebe, já existe um desconforto difícil de explicar. Aquela sensação de que você poderia estar em outro lugar. De que poderia estar mais longe, mais evoluído. Mais próximo de algo que você nem sabe exatamente o que é, mas sente falta. E então você tenta compensar. Tenta se motivar. Tenta voltar para o eixo. Mas faz isso do mesmo jeito que sempre fez. Com picos de energia, seguidos por quedas silenciosas. E o ciclo se repete. Porque o problema nunca foi falta de tentativa. O problema é mais profundo, é estrutural. Vamos dar um nome para isso. Vamos chamar de André. André não é preguiçoso. Ele não é incapaz. Ele não é alguém sem ambição. Muito pelo contrário. Ele pensa sobre o futuro. Ele quer melhorar. Ele sente que pode mais. Mas existe algo que prende ele em um lugar invisível. Um tipo de estagnação que não parece estagnação. Porque ele está sempre fazendo alguma coisa, sempre ocupado, sempre resolvendo coisas. Mas, no fundo, não está construindo nada que realmente o leve para frente. Ele troca progresso por ocupação. E isso é mais comum do que parece, porque é confortável. Estar ocupado dá a sensação de movimento. Dá a impressão de que você está fazendo o que precisa ser feito. Mas nem todo movimento é progresso. Nem toda ação te leva para onde você quer chegar. E André nunca tinha parado para olhar isso com clareza. Ele só seguia o fluxo. Fazia o que aparecia. Respondia ao que era urgente. Se distraía quando podia. Descansava quando sentia que precisava. E assim, os dias iam passando. Até que um dia, sem um motivo específico, algo incomodou. Não foi uma crise. Não foi um evento grande. Foi um silêncio. Um daqueles momentos em que você para e percebe que não sabe exatamente para onde está indo. Que você está vivendo mais por padrão do que por escolha. E isso cria um desconforto estranho. Porque não é um problema concreto que você consegue resolver. É uma sensação. Uma percepção de desalinhamento. De desperdício. De tempo escorrendo sem direção. E André tentou ignorar isso. Como a maioria faz. Ele se distraiu, se ocupou, preencheu o tempo. Disse para si mesmo que estava tudo bem, que era só uma fase. Que todo mundo vive assim. Mas a sensação não foi embora. Ela voltou. Em momentos aleatórios. Em pequenos intervalos. Como um lembrete de que algo não estava certo. E é aqui que a maioria falha. Porque ao invés de encarar, foge. Foge para o conforto. Foge para o automático. Foge para o previsível. Porque encarar isso exige uma coisa difícil: responsabilidade. Responsabilidade de admitir que não é o mundo que está te atrasando. É você. É a forma como você está usando seu tempo. É a forma como você está evitando decisões.
É a forma como você está se escondendo em uma rotina que não te desafia. E isso dói. Porque quebra a narrativa confortável. A narrativa de que você está tentando, de que você está fazendo o possível, de que as coisas vão melhorar, mas vão mesmo. Ou você só está repetindo os mesmos dias, esperando um resultado diferente. André começou a perceber isso aos poucos. Ele começou a notar que os dias eram parecidos demais. Que as semanas passavam rápido demais. Que os meses começavam a se misturar. E que, apesar de tudo isso, ele continuava no mesmo lugar. E essa percepção foi ficando mais pesada. Porque não era mais ignorável. Era real. E então veio o pensamento que muda tudo. Se eu continuar assim, nada muda. Simples. Direto. Inconfortável. E é nesse ponto que a vida começa a se dividir em dois caminhos. O primeiro é o mais fácil: continuar. Seguir como está. Aceitar o padrão. Se anestesiar com distrações. E deixar o tempo levar. O segundo é o difícil: parar. Olhar. E mudar. Mas mudar não no sentido motivacional. Não no sentido de agora vai. Mudar no sentido real. De quebrar padrões. De tomar decisões que você vem evitando. De sair do automático. E isso exige energia, consciência e, principalmente, coragem. Porque você vai ter que abrir mão de coisas confortáveis. Vai ter que enfrentar o tédio. Vai ter que lidar com o silêncio. Vai ter que encarar a ausência de resultados imediatos. E é exatamente por isso que quase ninguém faz. Porque o custo emocional de mudar parece maior do que o custo de continuar. Mas isso é uma ilusão. Porque o custo de continuar é a sua vida. Lenta, silenciosamente. Dia após dia. André entendeu isso. Não de uma vez. Mas de forma progressiva. E ele tomou uma decisão simples, mas poderosa. Ele parou de preencher o tempo e começou a direcionar. Parece sutil, mas muda tudo. Porque agora, cada ação precisava ter um motivo. Cada escolha precisava ter intenção. Cada dia precisava ter um mínimo de avanço real. Não perfeito. Não extremo. Mas real. E no começo, foi estranho. Porque ele percebeu o quanto do tempo dele era desperdiçado. O quanto ele se distraía. O quanto ele evitava o que realmente importava. E isso gerou frustração. Mas também gerou clareza. E clareza muda comportamento. Porque você não consegue mais fingir que não vê. E então algo começou a acontecer. Pequenas mudanças. Pequenos avanços. Pequenas decisões diferentes. Nada grandioso. Mas consistente. E consistência cria acúmulo. E acúmulo cria mudança. E com o tempo, a vida dele começou a sair do automático. Não porque tudo ficou fácil, mas porque ele parou de se perder no invisível. E aqui está o ponto que você precisa entender. Você não está perdendo sua vida em grandes decisões erradas. Você está perdendo em pequenas omissões diárias. Em pequenas escolhas que parecem insignificantes, mas que, acumuladas, definem tudo. E é por isso que é tão difícil perceber. Porque não parece grave. Não parece urgente. Não parece um problema. Mas é. E se você não encarar isso, nada muda. Você continua vivendo dias que não levam a lugar nenhum. Continua ocupado, mas parado. Continua tentando, mas sem direção. Até que, um dia, percebe. E talvez seja tarde. Esse é o clímax que a maioria evita. Não é sobre fracassar. É sobre desperdiçar. É sobre nunca testar o seu potencial de verdade. É sobre olhar para trás e perceber que poderia ter sido diferente. E isso pesa. Muito mais do que tentar e falhar. Porque pelo menos na falha, existe ação. Existe tentativa. Existe vida. Mas na estagnação, só existe tempo perdido. E agora a pergunta não é mais confortável. Ela é direta. Você está realmente vivendo? Ou só preenchendo tempo? Você está construindo algo? Ou apenas ocupando seus dias? Você está avançando? Ou apenas evitando ficar parado? Porque existe uma diferença enorme entre essas coisas. E ignorar essa diferença
É o que mantém você exatamente onde está. Se esse vídeo te fez enxergar algo que você estava ignorando, comenta aqui embaixo. Quero ver se você tem coragem de admitir onde você está se perdendo em silêncio. Deixa o like, porque isso mostra que você não quer mais viver no automático. E se você quer continuar no caminho do guerreiro, se inscreve no canal. Porque aqui, a gente não deixa a vida passar. A gente decide como viver. Agora a decisão é sua.